insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the gills and the Barry and the Barry and the... Ora então, muito boa noite, seja bem-vindo ao episódio 8 de Em que é que estás a pensar? Estava a dar-lhe um pouco de música há bocadinho com a banda sonora dos Peaky Blinders, uma das minhas preferidas. Se há pouco estava a acompanhar-nos à hora certa, às 10 da noite, percebeu que houve aqui um pequeno problema técnico e então, como nós gostamos de fazer as coisas bem feitas, retirámos-nos de cena e voltámos a entrar em grande. Em grande porque hoje quem vem à sala de estar para conversar um pouco neste serão comigo e consigo também, de alguma forma, naquele registro intimista que já estamos habituados, é alguém que tem 40 anos e é alguém que eu conheço há poucos anos, mas que eu pretendi conhecer um pouco melhor hoje. Porque é alguém que eu admiro o percurso, é uma das características que tem que ser para ser convidado desde Em que é que estás a pensar, admiro o seu trabalho e admiro sobretudo a sua coragem. Por isso mesmo, não vou perder muito mais tempo, até porque já vamos com 12 minutos depois da hora certa. Luís Menezes agora a ouvir-me e a ver-me na perfeição. Olá, Zé Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Luís, vou começar com a pergunta retórica, que é para dar tempo e quebrarmos o gelo. Em que é que estás a pensar? Neste momento estou a pensar que é raro conseguir estar na rua no Porto, numa noite de fim de maio, sem ter uma camisola vestida. Por isso é uma das 6 ou 7 noites no ano que temos direito a isso nesta cidade. E estou a pensar no que é que esta conversa vai dar e onde ela vai parar. Estou curioso. Eu também estou curioso porque, como eu te disse quando te convidei, a conversa não tem rumo, nunca tem rumo. Tenho 2 ou 3 ideias-chave, mas ela nunca tem rumo. O que eu quero, de facto, é conhecer melhor as pessoas que eu já conheço e que, como disse, tenho alguma admiração. Para quem não te conhece, eu vou apresentar-te, já contigo no ar. Tu tens 40 anos, foste deputado à Assembleia da República, és o CEO da Unilabs, é um dos maiores laboratórios de diagnóstico da Europa, és CEO da Unilabs há 12 anos, creio eu. Em Portugal, só. Em Portugal. Em Portugal. E tens uma coisa curiosa. Nós vamos falar da Unilabs, vamos falar do Covid, disso tudo, mas eu quero começar por te perguntar quantos livros tu lês por mês? Agora estou a ler um livro por mês com muita dificuldade. Um por mês, com muita tristeza minha. Eu uso uma aplicação para a leitura para escolher às vezes livros. Eu compro muitos livros e vejo muitas recomendações de todo lado, do New York Times, as recomendações do Bill Gates têm sempre pelo menos 2 ou 3 livros que me interessam e eu tenho uma pilha de livros e a minha mulher sempre vê livros a chegar, começa a entrar em pânico, já não há espaço para os ter. Mas depois uso uma aplicação que é o Goodreads, que me ajuda a ver qual é o livro que eu quero. E sempre que vou pegar num livro, vejo o que é que me está a acontecer, o que é que me apetece ler. E normalmente andava a ler 2 livros por mês, mais ou menos. Por isso tinha metido no Goodreads para 2020 como objetivo deste ano ler 25. Ou seja, ler um bocadinho mais do que 2 por mês. Mas isto correu mal porque a pandemia chegou e as horas de trabalho e o dia limita-se a não ter fim. E tenho conseguido ler menos. Comecei o ano em grande, com um dos melhores livros que eu li, que foi a biografia do Winston Churchill pelo Andrew Roberts, que é um livro fenomenal, é uma bíblia, e é uma nova versão com os diários do rei da altura. É a primeira vez que os diários puderam ser acedidos e dá uma versão interessante do que é que o rei pensava sobre Churchill e sobre aquele período. É uma figura maior que a vida. E depois veio o Covid. E no período do Covid consegui ler 2 livros. Consegui ler, e li de propósito. Escolhi um que foi o Profiles in Courage, que é um livro que o Kennedy escreveu em 1955, quando ainda era um jovem senador, sobre 9 figuras da história americana que ele achava que eram importantes, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que estiveram sozinhas em momentos em que foi preciso lutar por coisas que hoje são vitórias, mas que na altura eles estavam sozinhos. E li outro que foi o Forged in Crisis, que é de uma professora de Harvard, que é Nancy Cohen, e que fala de 5 personalidades muito diferentes, umas mais conhecidas, outras menos,
E achei que eram bons livros para ler nesta altura em que estamos em crisis mode há mais de 3 meses quase. Eu ia te perguntar, esses dois em especial? Porquê esses dois em especial? Porque eu vou dar um exemplo. Houve um livro que me marcou muito, em 2017, quando eu fui de férias, e saí do país com um problema na empresa. E, aliás, eu sou CEO para Portugal, mas eu estou no Comitê Executivo Europeu da empresa. Eu tenho, para além de Portugal, a região todo o Médio Oriente e da América Latina para fazer a expansão do grupo. São parentes. Mas, portanto, a Unilabs é uma multinacional. A Unilabs é uma multinacional, está em 15 países. Está em 15 países e eu estou no Comitê Executivo da Unilabs desde 2013, ou seja, a nível europeu. Eu não sou só CEO da Unilabs, por ser português e por ter outras características que às vezes neste país pequeno as pessoas limitam-nos muito, seja pelo sítio de onde vimos ou pelos nomes que carregamos. Mas lá fora as pessoas não nos conhecem pelos nomes que usamos aqui e eu gosto sempre de referir que estou no Comitê Executivo da Unilabs europeu desde 2013 e agora com responsabilidades acrescidas. Mas eu gosto sempre de pegar em livros que me dizem alguma coisa em determinado momento. Lembro perfeitamente, um livro que me marcou imenso foi um livro que é o Endurance, que é a história do Ernest Shackleton, que foi um explorador do Polo Sul e que é uma história absolutamente surreal, que lida não se acredita e que levei para ler no momento em que saí daqui para passar uns dias com a minha família no fim do ano e que não podia quase sair daqui. E levei esse livro comigo. Por isso, eu sempre que leio um livro gosto que tenha alguma coisa a ver com o que eu estou a viver, com exceção das biografias dos presidentes americanos. E nesta altura quis ler sobre figuras que tiveram que viver momentos difíceis, sozinhas ou acompanhadas com grupos minoritários, mas que lutavam pelas coisas que acreditavam. E estes dois livros foram particularmente interessantes e deram muito bons insights para fazer pequenas coisas, e é nas pequenas coisas que às vezes está a diferença durante este período. Eu acho que é nas pequenas coisas que muitas vezes se faz a diferença. Tu, obviamente, és um homem que lutas pelo que queres. Eu estou aqui a tentar fazer uma ponte, porque nós vamos falar da Unilabs, vamos falar da Covid, vamos falar do futebol e da Unilabs no futebol. E queria fazer um disclaimer. Queria aproveitar para dizer que o Luís Menezes aceitou este meu convite há algum tempo já, antes de uma determinada notícia ter saído e antes de se terem conhecido algumas informações para o futuro. E, portanto, esta nossa conversa nada tem a ver com o que aconteceu recentemente, porque o convite está feito há algum tempo antes. Mas o Luís acabou de dizer que acabou de ler um livro onde se acredita no que se faz, e eu queria fazer o disclaimer que é a tua coragem. Sublinhar, a coragem não é nada por aí além, é a coragem de, no momento em que eu sei que tu profissionalmente estás por aqui, porque o trabalho não para, sei que és um homem que preza aí muito a tua família, os teus filhos, a tua mulher, estás em casa a esta hora da noite e tiras-te dos cuidados para vir falar com um tipo como eu, aqui no Ribatejo, que te desafiou. E, portanto, dar valor a este pedaço de noite que nós estamos a ter, porque o teu tempo é, de facto, tu és aquelas pessoas que têm um tempo precioso, contado ao segundo, e dizer a quem nos está a ouvir que vamos falar de coisas interessantes lá mais para a frente. Primeiro vamos conhecer um pouco melhor o percurso do Luís. Tu és licenciado, portanto, tu és economista, é a tua especialização académica, passaste para JP Morgan, etc., e por aí fora na tua formação, Harvard também, e em 2009 cais na Assembleia da República. A minha pergunta, Luís, é o que é que um CEO e um homem de arregaçar mangas vai fazer para o Parlamento e como é que lá cai? Bem, então vou fazer uma pequena resenha histórica, que também convém. A primeira coisa é que eu venho de uma família de médicos, ok? O meu bisavô foi o primeiro professor de patologia geral em Portugal e foi reitor da Universidade do Porto. O meu avô foi professor de medicina e foi o primeiro professor catedrático de genética em Portugal e foi também o fundador, o diretor, coordenador, fundador do IPO. O meu pai é médico, é pediatra e com uma especialização em neuropediatria. Tenho tios médicos, a minha tia
é professora de genética e por isso... mas nesta geração não houve nenhum médico. Eu queria ir para a medicina. Mas, na altura, apesar de ser um aluno que tentava estudar muito, que trabalhava muito, estudava pouco. E depois tive um ano em engenharia e fui para... não gostei nada, tive engenharia química, respeito imenso os engenheiros químicos, mas não gostei mesmo nada e quis ir para a economia. Foi uma decisão que tomei. E quando tomo essa decisão, foi uma decisão até muito sozinha, mesmo dentro da minha família. Não fazia sentido porque é que eu não sigo engenharia, que fazia sentido. Era na época em que ser engenheiro químico havia aquela coisa por trás do engenheiro Belmiro de Azevedo e aquela aura que ser engenheiro era importante, mas eu queria ir para a economia. Eu lutei bem para ir para a economia. Nessa altura, o meu avô paterno, o José Lopes, ajudou-me imenso a dar-me força. Se é o que tu queres, vai mesmo. E fui, e adorei o curso, adorei o que fiz. E hoje posso dizer que sou um economista feliz. Não sei se teria sido um médico feliz, acho também que sim. E a partir daí, estive em Inglaterra na JP Morgan, estive aqui na Fundação Ilídio Pinho, onde foi uma escola de aprendizagem fantástica. Estava para ir para Angola, para uma empresa, para ser diretor financeiro de uma empresa. E está a passar aqui um autocarro. E eu ia ser genuinamente muito infeliz, eu acho. Porque... não por ir para Angola, mas porque eu adoro números, mas não gosto da estruturação que o CFO tem que ter. E fui convidado para vir com 25 anos ajudar duas pessoas que estavam aqui a fazer o início da Unilabs em Portugal e tinham comprado o primeiro laboratório. Por isso eu fui o funcionário da Unilabs número 1, ainda que depois de se comprar o primeiro laboratório em Portugal. E em 2008 o diretor-geral foi-se embora e eles não tinham cá mais ninguém, a realidade é essa, e eu também não estaria a fazer um trabalho assim tão mau, e fui convidado com 27 anos para ser diretor-geral da empresa, quando a empresa tinha cerca de 22, 23 milhões de euros de faturação. Nessa altura, em 2009, fruto de conversas que tive aqui com pessoas no Porto, nomeadamente com pessoas que eu respeito muito e que na altura me desafiaram e me disseram que a doutora Manuel Ferreira Leite estava à procura de perfis diferentes para ir para a Assembleia. E não vale a pena mentir e não dizendo que eu não tinha o bichinho da política. Porque a política acho que é uma coisa muito bonita, e acho que podemos falar disso mais à frente, que está muito desvalorizada, infelizmente, e cada vez mais. Mas eu disse, por que não? E, na altura, o Marco António Costa, por quem tenho imensa amizade e respeito, falou comigo e convidou-me para poder apresentar o meu nome para ir para a Assembleia. E eu disse que sim, e foi uma experiência que eu acho ótima. Foi uma experiência que eu não me arrependo nada. Tenho muito orgulho em ter sido deputado. Tenho muito orgulho em ter sido deputado numa altura muito difícil para o país. Foi entre 2009 e 2014, correto? Foi 2009 e 2014 e foi durante o governo do Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, ou seja, na transição do governo do José Sócrates para o governo do Pedro Passos Coelho. Fui vice-presidente da bancada no governo do Pedro Passos Coelho, fui primeiro vice-presidente da bancada. Foi uma altura muito dura, mas foi uma altura muito boa, onde eu aprendi o que é o Estado, como é que o Estado funciona, o que é que há de tão bem feito e o que é que há de tão virtuoso na função pública e também aquilo que há para melhorar e que é difícil de melhorar. E valorizei muito quem se entrega à vida pública. Depois, a empresa, em 2013, foi adquirida, a Unilabs. Eu, neste período, nunca deixei de trabalhar na Unilabs. E quando foi adquirida, o novo CEO basicamente disse-me que me queria a tempo inteiro. E foi uma decisão que eu tive que tomar na altura, e que tomei, e acho que tomei a decisão certa, porque desde então a empresa tem-me apresentado imensos desafios. Fui para o Comitê Executivo Europeu na altura, fui o diretor global de Sessões e Aquisições do grupo durante um ano.
período nos quais fizemos 2 das 3 maiores aquisições do grupo até à data. E depois voltei para Portugal para fazer a transição de uma fusão muito grande que nós tínhamos aqui, e voltei novamente para o grupo com funções alargadas para tentar fazer o que fizemos aqui na região, no Médio Oriente e na América Latina, que é uma região um bocado larga, mas, e que agora com o Covid é um bocado mais difícil de gerir. E estás na Assembleia até 2014. Tu disseste, daqui a pouco vamos falar da política porque ela está muito desvalorizada. Podemos continuar, porque ainda estás na Assembleia neste ponto da conversa. Está desvalorizada porquê? O que é que queres dizer com isso? Eu também tenho essa opinião, e tenho há muito tempo, mas eu não fui político e, portanto, eu tenho uma visão diferente da tua. Porquê é que achas que está muito desvalorizada nesta altura? Vamos lá ver. Eu cada vez mais vejo que, enquanto que há 20 ou 30 anos atrás, uma pessoa estar na vida pública e entregar-se à vida pública era algo que era visto como um sinal de esforço dessa pessoa para ajudar a comunidade, mas também era visto como algo que valorizava o percurso profissional dessa pessoa. E, entretanto, a política, na minha opinião, cada vez mais deixou de ser currículo para ser cadastro. Ou seja, parece que ser político é mau. Ou seja, parece que o facto de ser político dá direito a todos terem o carimbo de serem todos iguais e de passarem todos pela mesma bitola. E eu acho que isso se tem agravado, não apenas em Portugal, mas no resto do mundo. E os ciclos mediáticos são cada vez mais acelerados, a pressão e o escrutínio é cada vez maior, mas eu não acho isso mal, porque eu acho que as pessoas quando estão na vida pública têm esse dever de escrutínio, mas depois entra-se no escrutínio que vai para lá da vida pública, muitas vezes entra na vida privada, e depois as pessoas também se dão a que se entre na vida privada e querem ter uma personalidade, querem dar uma visão das suas famílias, do que fazem, isso depois é a opção de cada um. Agora, é com pena que eu vejo, em muitas conversas que tenho com vários setores de empresas de topo aqui em Portugal, ou mesmo em conversas, às vezes, com pessoas em processos de outras empresas que querem falar comigo e que estou interessado em determinado projeto, a pergunta que me fazem é porquê que foi para a política? Porquê que você estava a fazer? Porquê que foi para a política? E tem um enquadramento familiar e tem um enquadramento que eu vejo coisas muito bonitas na política. A política autárquica permite mudar a vida da pessoa que mora na rua X e que está com o problema Y. A política na Assembleia é uma política pela luta de ideais, independentemente de termos opiniões completamente dispares. A política governativa é deitar de 4 em 4 anos bases para aquilo que vão ser os nossos próximos 10 a 15 ou 20 anos. Por isso, e acho que cada vez mais se trata os políticos com menos respeito. Não é que eles tenham que ter nem mais nem menos respeito do que o comum dos cidadãos. Mas acho que os políticos hoje em dia, cada vez mais, corremos o risco de entrar em ter pessoas, ou em ter um conjunto de pessoas que noutros tempos poderariam entrar na política e que hoje em dia muitas pessoas me dizem nem pensar. Luís, mas está muita gente seguramente a esta hora assim. Quaresma, faz a pergunta. A pergunta é: de quem é a culpa desta desvalorização da política? É culpa de de aspas, claro. Eu acho que é de todos. Começa nas pessoas que lá estão, os políticos, e nos erros e nas omissões que fazem. Começa também no escrutínio excessivo na vida pessoal, não no património, não em tudo aquilo que é legal tem que ser mostrado, tem que ser visto, tem que ser... eu acho que quanto maior a transparência, melhor, não é? Mas depois quando se entra na vida pessoal das pessoas, quando se entra na maldecência por inferência, digamos assim, daquilo que uma pessoa faz ou daquilo que uma pessoa fez, ou só porque carregamos um nome
E ainda hoje houve uma polémica em Espanha, ontem houve uma polémica em Espanha de Pablo Iglesias, que foi acusado por uma deputada do PP de ser filho de um terrorista, e porque ele tinha dito que ela era filha de um marquês. Uma pessoa ser filha, seja de quem for, não deve nem ser um fator de majoração para o que for, mas também não deve prejudicar a pessoa ter uma vida normal. E uma pessoa não deve viver com esse carimbo de que tudo o que fez na vida, desde ter sido um bom aluno num curso até acabar numa prisão ou por o que for, por isso não estou a dizer só as coisas boas, as coisas más, não devem ser adstritas a raízes familiares. E nós vivemos num país pequeno nesse aspecto, e por isso onde toda a gente se conhece, e eu acho que o tema das pessoas acreditarem cada vez menos nos políticos não é um tema português. É um tema que transcende o país e que tem a ver com, na minha opinião, um escrutínio cada vez maior e uma possibilidade de escrutínio cada vez maior. As pessoas não estarem disponíveis para entrar nesse jogo de escrutínio, porque não estão, e os mídia com uma necessidade e com um dever, que também é o dever deles, de fazer esse escrutínio de uma forma que no Big Brother em que vivemos as pessoas preferem dizer assim, alto lá, isto não é para mim. Não é para mim. Pá, Mas, Luís, era isso que eu ia dizer. Os políticos muitas vezes metem-se a jeito. Por exemplo, as presenças fantasma na Assembleia, uma coisa chocante. E os jornalistas, ou o jornalismo, com esta voragem, com esta velocidade, eu quero dar primeiro, e até a promiscuidade que existe entre jornalista e fonte, porque eu, se for tratar, se tu fosses político, se fosse tratar... Atenção, eu sou jornalista e quero que também fique claro que sei que o jornalista sério separa as águas, mas depois tem que separar. Ou seja, mas os políticos metem-se a jeito e depois os mídia vivem também uma nova realidade há alguns anos, que é o digital. Será que não estamos, ou seja, será que não estamos todos a adaptar-nos a coisas novas? Será que a própria política não tinha que virar o azimuth e mudar a narrativa, adotar uma nova narrativa também? Porque isto está tudo numa mudança tão grande. Eu acho que podíamos pegar em imensos exemplos. E acho que o exemplo das presenças no hemiciclo é um exemplo paradigmático. Luís, não era um ataque, porque neste fim de semana alguém matou o arquiteto de Ribeitelos e uma hora depois ele ressuscitou. Não era um ataque, era um exemplo. Mas vou dar um exemplo que é paradigmático. Ou seja, que é o que aconteceu no que diz respeito às presenças no hemiciclo está completamente errado. Ou seja, não estou a defender isso. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que os deputados devem estar todos no hemiciclo é uma perfeita idiotice. Ou a ideia que todos têm aquelas práticas, que também é completamente errado. Aquilo são as exceções. Mas os deputados que têm que estar no hemiciclo devem ser aqueles, e eu estive lá, eu era daqueles que tinha a responsabilidade do hemiciclo, tinha que estar lá muitas vezes do princípio ao fim de uma sessão, porque fazia a coordenação do debate parlamentar, era a minha missão enquanto primeiro vice-presidente. E a questão é muito simples. Um debate de temas económicos não precisa ter as pessoas de saúde lá. Ou seja, se estiverem nos Estados Unidos, os congressistas falam num hemiciclo vazio. No Senado americano, fala um senador de cada vez. Entra um, sai, entra outro, sai. Ou seja, porque as pessoas têm trabalho nas comissões, há muito trabalho, há muita burocracia interna que não se conhece. Ou seja, o hemiciclo estar vazio em momentos de debates setoriais, deve ser um bom sinal, é porque as pessoas estão a trabalhar cá fora. Agora, isso, e como tu estavas a dizer, as pessoas já achavam que o hemiciclo estar vazio era errado, ok? Porque era já a percepção das pessoas, o hemiciclo está vazio, não está lá ninguém. E depois, ainda há esse tema das faltas, que aí as pessoas literalmente, como tu disseste, puseram o seu jeito. Junta-se o útil ao desagradável. Ao desagradável. Já era má a imagem errada, na minha opinião, de que o hemiciclo devia estar sempre cheio. O hemiciclo estar sempre cheio é fazer com que estejam 230 pessoas a ouvir um debate que é feito, no máximo dos máximos, entre 20 de vários partidos. Por isso, acho que é uma má utilização do tempo dos deputados. Achas que também as pessoas não têm
não tem a noção de como funciona o Parlamento, da orgânica, da dinâmica, e isso pode também fazer passar uma ideia errada ao longo dos anos, não é? E eu costumo usar uma expressão, muitas vezes, quando estamos a falar a nível empresarial, ou quando estamos a ter discussões com parcerias que queremos fazer, e às vezes há 5 pontos de fricção, que só são de fricção porque falta contexto. Ou seja, eu tenho que perceber o contexto de quem está do lado de lá e as pessoas têm que perceber o contexto de quem está do lado de cá. O contexto de quem está em casa é dizer, se há um debate, tem que lá estar todos. O contexto real da Assembleia, e os jornalistas parlamentares sabem-no bem, há um trabalho de jornalismo que é feito nos corredores da Assembleia, há um trabalho de preparação dos debates com as coordenações, há um trabalho das comissões, que normalmente nunca se sobrepõe, o trabalho das comissões quase nunca se sobrepõe ao trabalho do hemiciclo, acho que até nem pode ser, mas há muitas reuniões setoriais, com associações setoriais que decorrem durante o período de trabalho do hemiciclo, ou seja, os deputados e a Assembleia devia dar um bocadinho mais do contexto real do que é a vida parlamentar, que vai muito para além do hemiciclo, para que as pessoas que acham que o contexto é diferente possam perceber e chegarmos aqui a um casamento. Ou seja, como tu estavas a dizer, vai ter que haver um reequilíbrio aqui nesta era, sob pena de, como dizia um deputado do Partido Socialista, que eu respeito imenso, as pessoas só vão ficar satisfeitas quando nós tivermos 0 deputados a ganharem 0, porque toda a gente acha que um deputado ganha muito, toda a gente acha que um governante ganha muito. Eu posso dizer, eu já não estou na Assembleia, eu acho que um governante em Portugal ganha pouco, acho que os parlamentares em Portugal têm uma remuneração que é perfeitamente equilibrada, na minha opinião, mas um governante em Portugal ganha pouco para as responsabilidades que tem, nomeadamente a nível governamental. Estamos a falar de pessoas que gerem bilhões, e as pessoas que gerem bilhões em empresas não têm este tipo de remuneração. Por isso, eu não vou entrar no populismo fácil, e quem me dizia isso era o Francisco Assis, que eu respeito imenso, que é um tipo com um pensamento e com uma profundidade brutal. Oposto ao teu. Como? De um partido oposto ao teu, do PS? De um partido oposto ao meu, que eu admiro imenso, por quem tenho um profundo respeito, para a consideração e amizade, e que ele dizia que é preciso explicar, e que se não explicarmos vamos correr o risco de um dia para as pessoas só ficarem satisfeitas quando houverem 0 deputados e quando os deputados estiverem lá todos a trabalhar de graça. Eu não estou lá, por isso sou insuspeito. Acho que pode haver uma redução de deputados? Pode. 180 era um bom número. Tem que se ter em conta se conseguimos ou não manter o equilíbrio e a representatividade parlamentar. Isso é um tema que me preocupa. Agora, o vencimento dos deputados eu acho que é equilibrado, na minha opinião. Acho que o vencimento dos governantes em Portugal, nomeadamente a nível governamental, é uma coisa que não faz sentido. Claro. Olha, não é popular dizer isto, mas é bom que as pessoas queiram ser... o dinheiro não conta quando nós vamos para um cargo desses. Mas depois, o escrutínio que se vai andar a pôr em cima dessa pessoa põe muitas pessoas a perguntar até que ponto é que eu estou interessado em deixar de ter uma vida calma, onde ganho muito mais, para me pôr na boca do tubarão para ser comido por me pôr a jeito, às vezes por descuido, outras vezes por desleixo, outras vezes porque estava mesmo a querer fazer uma coisa errada e fui apanhado. Hoje, tu estava aqui a ouvir-te e estava com um pequenino peso na consciência, que era, eu dei um exemplo que me ocorreu de improviso do teu partido, de um deputado que era do teu partido. Eu não queria nem fulanizar, nem partidarizar o exemplo, até porque, isso leva-me a esta pergunta que é uma das finais nesta questão política, que eu gostava de ouvir a tua opinião. Eu dei-te o exemplo de um deputado que por acaso é do partido a que tu pertences, mas, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República, ainda agora, por aquela situação polémica do 25 de Abril, transmitiu mais uma vez, não o Presidente, mas mais uma vez, uma ideia errada do Parlamento para as pessoas que estão deste lado. A sensação que fica é que parece que o Parlamento não é facto de todos, é só de quem lá habita. Ou seja, agora dei um exemplo de um outro partido para também a minha consciência ficar mais livre do improviso que fiz, não fosse ficar a ideia que eu estava a apontar dedos ao PST no caso. Sim. Não será que é este tipo de narrativa que eu referi na pergunta
terá que ser alterado, isto é, seja a figura, por acaso é a segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia. É mais um exemplo de improviso que eu dou. Mas será que os políticos, sobretudo estes que já estão há muitos anos na política, não têm que também começar a passar uma mensagem diferente cá para fora para que o cidadão comum comece a ter outra percepção do que é a política, ou o cidadão tem completamente uma percepção errada, na tua opinião? Não, a culpa é dos agentes políticos. Nestes casos que estás a falar, a culpa é sempre dos agentes políticos. E eu estive lá e... Mas achas que a narrativa devia ser alterada ou adaptada? A narrativa é assim. Por exemplo, neste exemplo que estás a dar em concreto, e eu sou insuspeito porque fui muito crítico de se ter querido fazer a celebração do 25 de Abril à força, sem máscaras, para depois no dia seguinte estarem com máscaras. E eu acho que uma das coisas que as pessoas, eu costumo dizer, uma das coisas que as pessoas menos gostam, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, seja na vida pública, é de paradoxos. E é um paradoxo dizer, não vamos usar máscaras porque não se põe mordaças ao dia 25 de Abril, para depois no dia 27 estar tudo de máscaras enfiadas na Assembleia, porque é o que tem que ser, porque é assim que se protege as pessoas. E parece que há uma bitola para os políticos e há outra bitola para as pessoas. Por exemplo, ainda há 2 dias o assessor do Boris Johnson foi apanhado fora da quarentena, arranjou uma série de desculpas e agora está a haver um debate insano, que não percebo como é que sequer é realista. O Boris Johnson aguenta o assessor diz que não fez nada mal e está um país inteiro a dizer porque é que ele pode fazer coisas que nós não podemos. E nós não. E isso cria paradoxos. Ou seja, eu acho que a falta de contexto, por um lado, e estes paradoxos, por outro, e as pessoas detestam paradoxos, as pessoas detestam, seja em qualquer circunstância. E esse exemplo foi um exemplo de um paradoxo, que é toda a gente a dizer que as máscaras reduzem a infecção. Hoje em dia andamos todos de máscaras. Já se andava a perceber que íamos andar todos de máscaras. Mas ficou bem. Defender o 25 de Abril, que é uma data que eu respeito imenso. É uma das datas mais bonitas do nosso país. E é uma das datas parlamentares mais bonitas que há. Mas, deu uma frase gira, não deu? Não vamos pôr mordaças no 25 de Abril. Mas no dia seguinte, a segunda figura do Estado estava de máscara posta, e ainda bem, porque não estava a proteger-se apenas a ele, mas estava aos outros. E as pessoas em casa não percebem isso. Ou seja, eu acho que a culpa é, em primeiro lugar, dos agentes, em segundo lugar, do ciclo mediático que foi criado. Ou seja, eu não digo que é dos jornalistas, é uma coisa diferente. Mas podes dizer... Não, mas não é dos jornalistas. O ciclo mediático implica criação de mais notícias. E a criação de mais notícias implica que a lente está muito mais apontada cada vez a cada um dos agentes. Não mas os políticos também sabem, também conhecem essa dialética, não é? Da câmara apontada. O problema é que os políticos querem a câmara apontada vezes a mais. E eu estive lá e sofri disso. Que a tentação para aparecer, não é? A tentação para aparecer. E cometi os meus erros. E cometi erros que olhando para trás, não repetiria com essa tentação para aparecer. Que são próprios da idade, que são próprios de quando entramos no meio público. Nós temos a tentação de querer fazer coisas e de que saibam as coisas que fazemos. Mas essa tentação depois é geradora também de erros e desses paradoxos que eu acho que... lá está. A culpa, eu não culpo os jornalistas. Nunca culpei, nem nunca vou culpar. Criei grandes amigos no jornalismo parlamentar que me fizeram notícias completamente contra mim ou contra o grupo parlamentar na altura, que faziam notícias a favor que eu tinha que fazer, mas que eram completamente sérios e isentos. E os jornalistas, quase todos que eu conheço, eram e são assim. E duros, bem durinhos. Agora, o ciclo noticioso onde o jornalista trabalha hoje em dia também é um ciclo de enorme pressão sobre o jornalista, para o online, para fechar a notícia antes das 7, para fechar não sei o quê, depois à meia-noite ainda há mais um circuito, depois às 6 da manhã ao apanhar o lead de todas as páginas dos jornais para não seguir. Ou seja, também temos que nos pôr no lugar de jornalistas. Por isso, esta nova realidade que estamos a viver requer uma adaptação que quanto mais rápida for, mais importante, na minha opinião, é
para voltarmos a dar à política o lugar central que ela tem. Quem está na Assembleia é quem faz as leis sobre as quais nós vivemos. E quem está no governo é quem gera o dinheiro dos nossos impostos. E por isso eu acho que devemos querer ter lá os melhores e devemos dar condições para ter lá os melhores. Condições não é deixar que se escondam atrás de um biombo. Condições é tentar perceber qual é o equilíbrio entre as pessoas deverem ser escrutinadas, por um lado, e o que é excessivo pelo outro. Eu acho que isso é um equilíbrio que a sociedade vai ter que ir descobrindo. Nesta fase, aquilo que eu sinto quando falo com as pessoas é que o equilíbrio está claramente para as pessoas quererem afastar cada vez mais da política, infelizmente. Tu saíste a última pergunta sobre este tema. Temos coisas tão interessantes para falar e o tempo está a correr rápido. É bom sinal também. Saíste da política ou saíste só do Parlamento? Não, eu saí só do Parlamento. Eu não sou daqueles que saí da política. Eu acho que somos todos políticos. Sim. Toda a gente que vota é política. A nossa opinião no café sobre qualquer tema que diga respeito ao país, estamos a discutir política. Por isso eu não sou daqueles que os políticos, depois de sairmos, não. Eu acho que nós todos somos políticos. Eu continuo a participar ativamente em causas em que acredito. Tive, desde que saí silencioso, muito silencioso no meu partido, até às últimas eleições. Nas últimas eleições apoiei o Luís Montenegro, que perdeu, e ganhou o Dr. Rui Rio, ainda bem, o partido continua. Envolvo-me em causas nas quais acho que vale a pena, independentemente dos partidos. Defendo, acredito que o Porto é gerido neste momento por um dos melhores presidentes da Câmara que a cidade já teve e que o país já teve, que se chama Rui Moreira e que não é do meu partido. Já o disse quando ele se recandidatou em 2017, porque para mim não é uma novidade agora, e fui criticado na altura dentro do meu partido por isso. Por isso, o facto de não ter atividade partidária permite-me ter uma independência, pensar pela minha cabeça de uma forma diferente. Quando estamos dentro de um partido com funções partidárias, há um dever de lealdade e de responsabilidade que faz com que não possamos e não devamos pôr o partido em causa. Eu acho que isso faz todo sentido. Mas não deixei de ser político, mas neste momento o meu foco é na minha vida profissional e antes disso, que é o meu grande foco na minha vida familiar. Ora, na tua vida profissional, acabaste de dizer há pouco uma palavra, ou várias palavras, que és um homem de causas e andaste no terreno. Aqui, eu creio que foi há 2 episódios, portanto, no episódio 6, tive o Paulo Costa, da Global Sport, que teve o Caminhão da Esperança, no qual a Unilabs realizava os testes Covid. Portanto, tu és um homem de causas. Isso foi uma causa mais do que qualquer outro tipo de ação. Foi pela causa, esse envolvimento. É assim, a história do Covid, do Caminhão da Esperança, que inicialmente criou-se um grupo que era o Covid Truck, não é? E que nasce desta iniciativa do Paulo Costa, da Global Sport, da TVI, da Galp, todas as empresas, da Unilabs e de outras imensas empresas que participaram, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, do Ricardo Mexia. Começou com um pedido a perguntar, vocês são capazes de... Foi numa fase em que não havia testes, quase. E eles vieram-nos dizer, está toda a gente a fazer drive-thrus, já agora, drive-thrus, que quando nós fizemos o primeiro aqui no Porto, bem, nós fomos criticados da esquerda à direita. Explica só quem nos está a ouvir e não sabe o que é um drive-thru. Um drive-thru é um sítio onde se faz as análises ao Covid-19, onde a pessoa não sai do carro, não contamina ninguém, não corre o risco de ser contaminado e abrem a janela do carro, metem-nos uma zaragatoa mais ou menos até aqui, tem que ser para aí de 10 centímetros. Eu não sou médico, por isso não vou dizer em que sítio é que é da cara. Por isso isto não foi uma explicação clínica. E nós vimos isso na Coreia, vimos isso nos Estados Unidos, falámos aqui à Câmara Municipal do Porto. A Câmara Municipal do Porto, nesta fase do Covid, foi espetacular, não connosco, mas com todos. Tudo o que era uma boa ideia foi agarrada. A RS Norte aqui também apoiou esse início e fez um trabalho muito forte e muito invisível. A RS Norte
de enviar os doentes certos naquela altura, com os sintomas. Foi, mais uma vez, um trabalho invisível. Houve muitos heróis invisíveis nesta história do Covid. E nós fomos super criticados. No dia seguinte saiu uma notícia a dizer os McDrives dos testes. Eu não vou-te pôr aqui nomes até pelos acontecimentos recentes para não se confundirem as coisas. Mas o que eu achei piada é que ao fim de 2 semanas os mesmos que nos criticaram, seja de público, privado ou social, estavam a fazer drive-thrus em todo lado. E nós, porque é a nossa maneira de estar, ficámos felizes porque é grátis, ajuda as pessoas. Foi só pena que a primeira reação, que é muito portuguesa, seja ai meu Deus, aquilo é como o McDrive. O McDrive é uma coisa que as pessoas gostam de ir. Porquê? Porque é rápido, eficaz, vamos embora e vamos à nossa vida. E aqui criámos um modelo em que a pessoa está segura, é rápido, faz o teste, vai à sua vida, recebe o teste e é encaminhada e tratada pelos serviços apropriados. E o Covid Truck nasce numa altura em que quase não há testes, em que havia testes. Foi uma luta que ninguém imagina. Havia dias que não havia zaragatoas, havia dias que nós fazíamos... Houve uma terça-feira que se não tínhamos recebido testes na quarta, não íamos ser capazes de fazer testes. Houve laboratórios que pararam de fazer testes. Houve falta de testes por todo o país. E o Covid Truck nasce exatamente no pico das dificuldades. E então eu disse, eu acho espetacular, porque está toda a gente muito focada na zona litoral, nas grandes cidades. Acho a iniciativa ótima, mas eu estou com poucos testes, por isso eu consigo dar 30, 40 testes de alocação por dia. E depois todos os dias a história era a mesma. E o Alexandre, que era o médico que estava no terreno, que é um tipo fantástico, que é aqui do Porto, era todos os dias, Luís, são 45. Achas que dá? Eu manda. Só não sei quem Porquê? Porque nós nunca quisemos fazer mais testes do que aqueles que nos... Nós não quisemos fazer mais testes pondo em causa o tempo de resposta. Isto é na fase em que estávamos e que estamos, as pessoas querem uma resposta rápida. Por isso, se eu só podia fazer 2.000 testes por dia, não ia andar a receber 4.000 testes para andar a dar os resultados em 72 ou 48 ou em mais tempo. Mas nós dizemos manda. E o manda foi até à fase em que já íamos no 100 por dia. Pronto. Nos 100? Nos 100 quase testes por dia. Houve dias em que fizemos 100. Uhum. E houve histórias giríssimas. O Paulo partilhou aqui aquela história de Moura, onde recebemos uma amostra que parecia vinda num filme do James Bond, que só o Paulo Costa é que conseguiu do avião que foi do isto acontecer, do avião, a vir de Beja, veio até ao Porto, nós agarrámos naquilo, fizemos o teste em meia hora. Pronto. E foi uma iniciativa... Eu adorei a iniciativa, porque foi simples, foi inovadora, refizeram todo um caminhão para ser um posto de colheita muito bem montado, meteram profissionais top, a equipa estava todos os dias motivada, dava gozo ver a mensagem que mandavam, dava gozo ver o que estavam a fazer, a motivação enorme que estavam a fazer, em zonas que não tinham acesso fácil a testes de Covid. Porque são zonas interiores, isto não é culpa do governo, nem dos privados, é a realidade do país que temos e a Unilab está em 15 países e atenção, o que nós fizemos nos testes enquanto país está a dar 10-0 a muitos países da Europa com muito mais dinheiro do que nós. Ou seja, e foi uma fase bonita porque foi uma fase em que não houve, na minha opinião, houve ali uma fase muito quente em março, em que não houve público, nem privado, nem social, nem nada. Houve como é que se faz mais testes. E agora as coisas normalizaram, os hospitais públicos estão com imensa força. O São João aqui no Porto fez um trabalho fenomenal. A equipa do professor António Sarmento, a equipa de todos os profissionais de São João, comandaram isto com uma coragem que eu tive a oportunidade de ir sabendo indiretamente. O professor Fernando Araújo fez um trabalho brutal na coordenação disto tudo. As pessoas pelo país todo depois foram-se dividindo no que puderam, mas houve ali uma fase em que o país estava a trabalhar como um. E foi uma fase onde as coisas aconteciam com uma velocidade brutal. E, entretanto, voltámos cada um à nossa vida. E eu tenho pena, porque aquele momento, e eu disse a várias pessoas, era assim que devíamos trabalhar sempre.
A saúde e o sistema, como o temos hoje, não vive só do público, nem só do privado, e as pessoas esquecem muitas vezes, eu gosto de ser sempre, nem só do social. O setor social está por todo o país e faz a diferença todos os dias, as misericórdias. E o Sistema Nacional de Saúde não é o serviço. O sistema é o Serviço Nacional de Saúde, os privados e o setor social. E todos em conjunto é que fazem com que nós tenhamos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Por isso, o Caminhão da Esperança foi uma iniciativa que agarrámos logo, que é diferente, e nós gostamos de fazer coisas diferentes, e que foi gerida por uma equipa fabulosa, com o Paulo Costa, com o Alexandre, com o Vasco, com o apoio da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, do Ricardo Mexia, que tem feito um trabalho pelo país de pedagogia e de informação que às vezes não é devidamente valorizado, o trabalho que ele tem feito individualmente, e nós gostamos de ideias novas e malucas. Aliás, é por nos metermos em ideias novas, malucas e difíceis que às vezes também nos metemos em alguns apertos. Tal como há alguns dias houve aí um pequeno aperto, não sei se meteram ou não, mas houve um pequeno aperto. Eu gostava de falar sobre isso contigo, apesar de eu já ter dito que o convite foi feito antes dessa manchete que vamos falar sobre, mas eu também gostava de dizer, e se errar, corrijo-me, que a Unilabs, no total, tem mais de 2.500 laboratórios. Só para que se perceba, e vamos entrar no tema da manchete, para que se perceba do que é que estamos a falar. Mais de 2.500 laboratórios, mais de 1.000 unidades de atendimento, mais ou menos 4 milhões de atos médicos por ano, faturou, é público em 2018, 130 milhões, e portanto estamos a falar de uma coisa grande. E depois desse trabalho quase de missão, de empreendedorismo, que vocês fizeram com o Caminhão da Esperança, assim que o caminhão estacionou, tu levas com, desculpa a expressão, um porradão em cima num jornal de referência. Como é que tu olhaste para aquilo? Depois do trabalho que tiveram no terreno, disclaimer again, eu não estou a falar do trabalho dos meus camaradas, portanto estou a constatar facto. Como é que tu, depois daquele impacto que tiveram no terreno, com o Caminhão da Esperança, desse espírito de missão, que acabaste de dizer era um todo o país, de repente, há um sábado que tu olhas para uma manchete, um jornal de referência, e vês ali uma série de coisas. Bastou meter o assunto de futebol, basicamente. Bem, eu estive na política, não é? E a política é um mundo duro. Mas eu tenho aprendido que o futebol é um mundo muito mais duro. E quando o convite que tu me fizeste foi feito, até era para ser na última quinta-feira, e foi alterado. E nós falámos, e eu disse que não havia razão nenhuma para não falarmos desta vez. Mas eu também disse que não era uma entrevista jornalística e que eu queria era conhecer-te e estar contigo, e se entendesses falar, falavas. E eu puxei, e tu, pelos vistos, claro, queres falar. Aproveita então, esclarece. E eu disse que não tinha razão nenhuma para deixar de ter uma conversa entre amigos por ter tido uma notícia menos agradável. Porque se tivesse tido uma notícia agradável, não se punha isso em consideração. Eu acho que as notícias são o que são. A notícia foi escrita por uma jornalista que eu respeito e que trabalha na área da saúde há muitos anos. Foi escrita num dos jornais que eu mais respeito e num dos poucos que eu leio com assiduidade, e eu assino jornais. Obrigado. Eu assino jornais e faço questão de os assinar, e é um dos que eu assino. Mas eu fiquei chateado apenas por uma razão. Nós somos aqui apanhados no meio de algo que não tem a ver connosco. E a notícia mostra, a notícia é feita com um conjunto de factos mal relatados, ok? E que foram desmentidos no próprio dia. O Hospital de São João fez um comunicado connosco. O Hospital de São João não faz um comunicado com uma entidade privada por lá aquela palha, acho eu, não é? Mas lá está, o trabalho jornalístico é feito através de fontes, é feito através de informação. Nós também fomos ouvidos. Agora, a notícia foi que nós erramos em testes, e eu vou já falar sobre isso, e a notícia era que o filho do Presidente da Federação e o filho do Luís Filipe Menezes trabalham nesse laboratório. Pronto.
num processo que a Liga, segundo informou e veio na notícia, ou foi um processo concursal, onde participaram várias entidades. Por isso, ninguém gosta disto. Eu vou ser filho do meu pai até ao último dia da minha vida e, tal como a outra pessoa que foi envolvida, vai ser filha do pai dele até ao último dia da vida dele. O que me entristeceu, foi a única coisa que me entristeceu, porque o facto de nós, os nomes que carregamos são nossos, foi pôr em causa a credibilidade da empresa e das pessoas que nelas trabalham. Porque o dizer erros feitos pelo laboratório é uma coisa que é falsa. E quando eu digo é falsa, não estou a pôr as culpas no jornal. Estou a pôr as culpas em quem deu informação ao jornal de forma errada, se maliciosa ou não. Não vou entrar nisso porque não há tempo para essas coisas. Não é? Claro. Isto foi um misto de informação dada de forma direcionada e depois também de temas concorrenciais que estavam explícitos na própria notícia. O tema é só um e é simples. Eu vou explicar isto de uma forma que qualquer pessoa possa perceber, não é? Quando a doença está em remissão, quem esteve doente, os testes só detectam vírus se houver vírus. Estes testes são testes que têm um grau de especificidade e de sensibilidade muito elevados. Ou seja, só se houver vírus. E todos os dias saem artigos científicos sobre isto. Eu não sou médico. Eu limito-me a ouvir e a repetir o que os médicos nos dizem. E eu confio nos meus clínicos muito. A Unilabs, como um todo, já fez mais de 600 mil testes de Covid-19 em todo o mundo. Ou seja, nós sabemos do que estamos a falar. Nós sabemos do que estamos a falar quando todos os dias está toda a gente a aprender. E por isso, quando alguém tem Covid-19, há pessoas que têm. O Fernando Rocha foi público, acho que fez 7 ou 8 testes. Certo, Nós sim. temos casos de pessoas que, coitadas, tiveram que fazer 8 ou 9 testes. Nós sabemos de concorrentes nossos e de hospitais públicos que têm casos que se chamam de intermitência, que é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E depois não se sabe, porque não se conhece a doença, se essas pessoas ainda estão a infectar ou não. Saiu há uma semana no New England Journal of Medicine um artigo que dizia que estes casos com, não é assim, a expressão não é esta, ok? Mas com menor carga viral são partículas do vírus que teoricamente já não são sinais de infecciosidade. Acho que foi o que foi dito, foi-nos transmitido hoje por um dos nossos clínicos. Por isso ainda não se conhece sobre isto. E por isso, vi dizer que é errado, não é errado. Os testes que foram positivos é porque essas pessoas tinham partículas de vírus. Isso ninguém pode vir dizer que não. Isso é a realidade. Ponto final, parágrafo. Agora, que eram pessoas que podiam estar em remissão, ou seja, a sair da doença, mas há o risco destas pessoas também têm menor ou cargas virais menor, e esta expressão não é correta, eu volto a dizer, poderem estar numa fase em que a doença está em crescendo. Por isso é que os resultados, quando são ditos inconclusivos, podem ser resultados inconclusivos. As pessoas têm que fazer testes 2 ou 3 dias depois para verificar se estão positivos, se continuam inconclusivos. Se há 2 inconclusivos, têm que ir para o Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, e se forem positivos, são positivos. Por isso, aquilo que mais magoou foi vir a dizer que nós errámos nos testes, porque eu sou filho do meu pai, vou ser sempre, para o bem e para o mal. Por isso, não vale a pena. Isso para quem não acompanhou, porque nessa notícia estabelecer uma relação direta entre o teu pai e entre o pai do teu, creio, diretor de operações, que é o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e eu próprio, em relação a ele não, que não conheço, mas em relação a ti conheço, não tem nada a ver. Tem nada a ver. É o mérito profissional, é o percurso profissional, não tem nada a ver. Mas it's the name of the game, que é, não vale a pena estarmos com tretas, pá, é assim, é fácil, sei lá, eu se ganhar um negócio daqui a 4, nós estamos a ter muito sucesso numa região do globo em particular, não vou nomear na empresa, que é uma das regiões que eu estou a coordenar, e nessa região as pessoas tratam
como o Luís Menezes, Regional Director, pá, e membro do Comitê Executivo Europeu. Ninguém... Aqui em Portugal, pá, se uma pessoa faz uma operação que é a operação logística mais difícil alguma vez empreendida pelo nosso grupo, que é ajudar o futebol profissional a regressar ao trabalho, com as normas da Direção-Geral de Saúde, que são as normas que vão proteger os desportistas cada um individualmente e todos em conjunto. São normas duras. Podem ser criticadas. A mim não me cabe criticá-las. Eu, como laboratório, nós temos 13 clubes que estão connosco, há 5 clubes que estão com outros laboratórios, pá, e ainda bem, tenho a certeza que esses laboratórios estão a trabalhar bem. Agora, nós agarramos uma das operações logísticas mais complexas e todos os dias ganha complexidade. Estamos a falar de jogos todos os dias, de quase 300 piques, quando piques de 300 pick-ups de amostras para dar resultados o mais rapidamente possível com uma qualidade inquestionável, que é aquela que nós damos, e que eu isso não aceito que seja posta em causa, que é aquela que nós damos, e que é ao nível do melhor que se dá no mundo inteiro. Mas, Luís, isso basta ir à internet e ver. E isso que tu estás a acabar de dizer percebe-se claramente, é inquestionável. A credibilidade da marca, os profissionais, é em que basta os currículos. Mas a Unilabs não é uma empresa conhecida em Portugal. Por isso é que eu digo, eu leio a notícia e eu ponho-me no lugar de quem a desenhou e ponho-me no lugar dos editores, pá, e eu percebo, porque eu já estive no lado também de quem dava informação. E há ali toda uma série de desconstrução que só culmina num título e numa página que quase põe em causa o regresso do futebol profissional e põe em causa uma empresa que, não sendo minha, é uma empresa na qual trabalho há 14 anos, é uma empresa internacional reputadíssima e que já fez mais testes em todos os seus países do que já foram feitos em Portugal. E por isso, num momento em que toda a gente queria ficar longe de apoiar isto, porque isto vai ser uma operação logística que vai ter que ser ao milímetro. Qual é a grande vantagem? Nós adoramos coisas difíceis. E foi um momento interessante, porque os nossos funcionários, recebi nesse dia muitos WhatsApps, muitas mensagens dos nossos funcionários, dos meus colegas, para mim não há funcionários, é colegas, que estavam nos drive-thrus, a dizer, Dr. Luís, nós confiamos no trabalho que estamos a fazer, nós não fazemos testes errados, por favor, defenda-nos, e nós acreditamos, e estamos motivados e não vamos desistir por haver uma notícia destas. Por isso, eu não culpo o jornal, eu não culpo a jornalista. A Unilabs, de repente, passou a existir. A Unilabs era uma empresa grande, mas que eram muitas marcas em conjunto, e só o ano passado é que juntámos numa marca. E por isso, de repente, aparece aqui uma marca que as pessoas não conhecem de lado nenhum, em Portugal, e as coisas aconteceram como aconteceram. Eu tenho muito orgulho de termos tido a confiança da Liga para os clubes poderem escolher a Unilabs. Vai ser uma das operações mais complexas e por isso é que houve muitas empresas, algumas, tanto quanto eu soube, nem sequer participaram. Houve uma notícia que foi pública onde dizia que foram convidadas 7 entidades e entregaram propostas 4, acho eu. Por isso houve entidades que acharam que não conseguiam. E mesmo nós, aqui, eu ainda hoje tive uma reunião sobre isso, vai ser a nossa operação logística mais complicada. Mas nós vamos fazer a nossa parte, há mais laboratórios a fazer parte deles, e o futebol vai arrancar, vai funcionar. As pessoas também estão mortinhas por ter futebol outra vez, por isso. Mas não pode funcionar sem os jogadores estarem devidamente protegidos. As pessoas podem criticar o que quiserem das normas da DGS, não me cabe a mim. As normas estão lá. Nós, enquanto parceiro dos clubes que nos escolheram, vamos ter que ajudar os clubes a defenderem os seus jogadores. E no fim do dia, defendendo os seus jogadores, também estamos a defender a saúde pública. Agora, gostei? Não, ninguém gosta. Agora, não é por isso que eu diabolizo nem o jornal, não é por isso que eu diabolizo uma jornalista que eu sei que é respeitada. O título do jornal está completamente e profundamente errado.
há ali um facto que é indesmentível. Eu sou filho do meu pai e o meu diretor de operações é filho do pai dele. Há outro facto que é indesmentível. A Unilabs tem um código de conduta que é draconiano no que diz respeito a qualquer tipo de conflito de interesses que são devidamente acautelados em todos os momentos. E já agora, porque a Federação Portuguesa de Futebol publicou isso, a Federação Portuguesa de Futebol trabalha com um laboratório concorrente nosso, e ainda bem, porque é um laboratório que eu tenho como reputado e sério. E eu confirmo. No entanto, a Unilabs, porque é uma marca que, pelo menos há uma semana, se ouve falar dela, em Portugal, é líder de mercado em Portugal também. Portanto, é a marca com mais laboratórios de diagnóstico que existe. Portanto, isto também para reforçar isso que tu estás a dizer da associação que se faz logo entre, ok, foi político e o outro é filho do outro, até porque pessoas como tu e a outra pessoa em causa, que eu não vou dizer o nome porque é uma pessoa até discreta e não está na nossa conversa, entraram para a Unilabs pelo vosso currículo, passaram as provas de testes, etc., quando foi à altura. Portanto, eu em Portugal... Atenção, Luís, deixa-me dizer isto. Eu não estou a falar relativamente à notícia do Expresso. Estou a falar à percepção que as pessoas têm logo. Por isso é que eu te disse no início desta fatia de conversa que quando mete futebol, e o futebol só começa dia 4 de junho, quando mete futebol, bom, nós já estamos a falar de futebol há não sei quantas semanas e é só dia 4 que vai começar o campeonato. É verdade. Mas é uma coisa que é engraçada e que eu já aprendi a viver com isto há muito tempo, não é? Eu tenho muito orgulho de ter sido um excelente aluno e de ter sido o segundo melhor aluno do meu curso. Tenho muito orgulho nisso. Mas mesmo nessa altura havia quem dissesse que as notas numa das faculdades de referência do país era por esse efeito que isso. Fui para Londres, onde nem ninguém sabe de onde é que o tipo é. Mas em Portugal, faça o que eu fizer toda a vida, eu hei de ser um ex-político e vou ter sempre muito orgulho nisso e hei de ser sempre filho do Luís Filipe Menezes. Porque é o país que temos e não vale a pena. E eu tenho muito orgulho do país que temos, naquilo que é bom e naquilo que é mau. Sim. Lá fora, ninguém quer saber qual é o meu último nome. Aliás, nem o conseguem soltar direito. Dizem Menezes porque acham que é espanhol. Em qualquer parte do mundo. Por isso, é assim, a Unilabs tem feito o trabalho certo. Nós somos o maior grupo de diagnóstico do país, somos o quarto maior grupo de saúde do país, fazemos tudo, como eu costumo dizer, menos área hospitalar, e essa dimensão, e neste momento esta visibilidade, que nós nunca tivemos e eu nunca quis ter, é uma visibilidade que vem com um preço, disponibilizamos para o desafio que nos foi posto no mundo do futebol, que é um mundo com um escrutínio ainda maior, com paixões ainda mais exacerbadas, mas que no fim do dia para nós é um desafio como qualquer outro. São pacientes que nós temos que ir fazer recolhas. Não é por serem jogadores de futebol que vamos fazer as recolhas melhor ou pior, vão ser iguais às que fazemos para todos. Temos aqui constrangimentos logísticos em face das normas que a Direção-Geral de Saúde fez, que temos que cumprir e que temos que mostrar que cumprimos, e que os outros laboratórios que estão a fazer para os outros clubes também vão ter que mostrar que cumprimos, e por isso não pode haver aqui nenhuma diferenciação. É mais um parceiro, ou vários parceiros confiaram em nós e que nós não vamos poder deixar mal. E isso é a perspectiva com que eu estou a olhar neste momento para isso. Eu tenho muito orgulho de ter agarrado este desafio. A equipa está motivadíssima para um dos desafios logísticos mais complexos que já tivemos. Agora, ninguém gosta de ter notícias daquelas. Não, ninguém gosta. Mas é o preço a pagar pela visibilidade que se ganhou muito rapidamente por um lado. E eu volto a dizer, num jornal que eu considero reputadíssimo, numa jornalista que eu sei que cobre saúde há 20 anos de forma séria, nem todos os interlocutores aqui quiseram agir enquanto fontes de forma séria, e isso é uma opinião que ninguém me tira. O que eu fico triste é de ter um título a dizer que nós erramos quando nós não erramos. O resto que vem no título é factual, nós somos filhos de quem somos, mas agora, dizer que houve erros no teste é errado, mas acima de tudo é muito injusto para
os milhares de pessoas que nós temos a trabalhar por todo o país. E isso é uma coisa que me deixou triste no dia, mas no dia a seguir uma pessoa acorda e não temos tido fim de semana e há novas coisas que estão a acontecer por todo o país e que carecem da nossa atenção. Por isso, é o que eu digo. Eu sempre tive um respeito muito grande pelo trabalho que os jornalistas têm que fazer. Eu confio naquele jornal, é um jornal que eu leio. Eu confio naquele jornalista que eu sei que cobre saúde há muito tempo. Agora, dizer que aqueles testes são errados foi dito por uma fonte e foi explicado por uma fonte, nós tentámos rebater, mas apareceu com um determinado título que, na minha opinião, não devia ter aparecido. Agora, que é factual que eu sou filho de quem sou, não há. Está certo. É o que eu ia dizer, mas o teu Big Boss, mesmo o number one, muito provavelmente não te mantém na empresa por seres filho de quem és. Se não apresentasses resultados, não estavas há 12 anos na liderança da empresa e não terias sido, entre aspas, promovido para quase todo o globo, não é? Não é? Portanto, não é? Certo, mas sabem. Não, mas é que as pessoas normalmente não pensam isso, porque associam logo os nomes. Não param para pensar assim. Se o tipo não fosse um tipo competente no que faz, eu não te estou a defender como amigo. Estou a dar agora a minha opinião. Se o tipo não fosse um tipo competente no que faz, não sei quem é o teu Big Boss, nem interessa, mas o Big Boss dele ia chamá-lo e dizer assim, amigo, desculpe lá, você gera um negócio de milhões, nós faturámos em 2018 130 milhões, e portanto o senhor está a trabalhar mal, vá-se embora. Ora, se tu lá estás, e estás há tanto tempo, e sempre a subir na hierarquia, não é porque és filho de quem és. E as pessoas deviam parar para pensar um pouco, antes de reagirmos logo nas redes sociais, antes de termos logo opinião sobre tudo e qualquer coisa. Estou a fazer a tua defesa, objetivamente, certo. porque sei do que é que estou a falar. Mas eu tenho bem noção da realidade e do mundo. Sim, claro. E as redes sociais, das quais eu estou ausente, é verdade. Tenho Twitter porque sou apaixonado desde que entrei para lá e não vou deixar de ter Twitter e é onde eu mantenho a minha opinião quando a gosto de dar e não dou assim tantas vezes. Mas as redes sociais têm essa volatilidade que tu estavas a dizer. É assim, eu trabalho numa empresa que é detida por um acionista espetacular, mas que é um acionista super exigente. A equipa de gestão da empresa a nível internacional é uma das equipas de topo no setor e as pessoas estão-se bem lixando para qual é que é o meu último nome, inclusive para qual é que é o primeiro. As pessoas pedem que nós façamos uma gestão séria, eficiente e que vá de encontro àquilo que os nossos pacientes no terreno precisam, porque nós somos uma empresa de saúde. Mas não vale a pena. A primeira coisa que eu fiz, mal a notícia saiu, foi pegar na notícia e enviar a notícia lá para fora, dizer o que estava a acontecer, explicar o que estava a acontecer. Fiz um resumo no próprio sábado, pela madrugada fora, a explicar o que estava a acontecer. Porque é com esta transparência que numa empresa da nossa dimensão as coisas acontecem. Isto imediatamente ganhou uma escala, mesmo dentro da empresa, muito rapidamente, e no sábado de manhã as coisas estavam explicadas, resolvidas. E estávamos a trabalhar para tentar explicar as coisas às pessoas e aos portugueses. Depois tivemos muitas pessoas a acharem que nós dávamos testes errados. E isso é que eu fiquei triste. Não vou deixar de dizer que fiquei triste. Mas, os estados de alma não nos levam a lado nenhum. Acho que toda a gente tem direito a tê-los. Mas, estou muito orgulhoso de estar a fazer esta operação no futebol. É uma operação altamente desafiante, é uma operação que vai ter um escrutínio elevadíssimo, mas acima de tudo, para nós, na Unilabs, são pacientes que nós, e eu não digo doentes, porque não são doentes, é preciso, nunca se sabe bem na saúde se podemos chamar clientes, utentes, pacientes ou doentes, não é? Por isso, eu jogo no pacientes para ser mais comedido, mas nós temos um protocolo para seguir com equipas que confiaram em nós e nós vamos dar o nosso melhor com timings completamente lixados. São muito poucas horas para entregar os resultados. Os resultados não vão ser nem piores nem melhores por causa disso. Vamos ter pessoas a trabalhar pela noite fora para poder dar os resultados o mais rapidamente possível para que as equipas possam ter tranquilidade no dia dos jogos. E estamos a fazer isto porque acreditamos. Mais fácil era não fazer isto, José Gabriel. Mais fácil. Claro. Era, no meio desta confusão toda, dizer, nós nem precisamos disto. Peço imensa desculpa.
alguém não está a ver bem o filme, é que nós não precisamos disto. Nós temos muito com que nos coçar. Em todas as áreas, da radiologia, às análises, à gastroenterologia, à anatomia patológica. Tudo. Temos... Agora, nós vamos ajudar o futebol a entrar porque é mais um ato de normalidade nas nossas vidas. É ter futebol. Aliás, há normalidade. Isto vai ser quase todos os dias. Mas vamos ter futebol e isso é bom. Deixa-me só corrigir algo que eu disse há pouco, porque pelo que eu me estou a perceber, eu normalmente nas conversas não vou ao Facebook, mas agora tinha aqui para tentar perceber as interações e até para eu evitar depois seguir questões que me fazem aqui, porque isso quebra este laço de intimidade. Mas o Reinaldo Teixeira, que tu conheces e que já esteve também num destes episódios, grande amigo meu, ele fez uma correção e essa eu tenho que fazer, que é a 25ª jornada não retoma no dia 4 de junho, como eu disse, retoma no dia 3, e o primeiro jogo é no Algarve, Portimonense, Gil Vicente. Se este jogo for vosso, que eu não sei se é o set do outro laboratório, mas se for vosso, ou num idêntico, o que eu te pergunto é, como é que vocês pegam na tralha no Porto, vão para o Algarve, fazem os testes e depois provavelmente pegam na tralha, vão para o dado. Como é que é essa operação logística? Eu não quero perceber como é que ela está a ser montada, quero perceber como é que vocês estão a gerir essa novidade. Porque isso é uma novidade. É assim, isto não é uma novidade para nós, não é? Isto é uma novidade para nós. Nós estamos em 1000 locais pelo país todo, por isso. Sim, não é nesse aspecto. É no aspecto do círculo logístico que tens que montar e deslocar permanentemente. Mas há uma mini empresa de logística dentro da Unilabs. Nós temos quase uma mini empresa de logística. Nós temos mais de 100 viaturas pelo país todo, sempre a subir e a descer com amostras. Por isso, o que cresceu foi o grau de complexidade desta operação logística e o turnaround time, o tempo de entrega deste resultado ter que ser muito rápido. Porquê? Para dar um exemplo muito simples, não é? Um jogo às 9, e não vou personalizar em jogo nenhum, mas um jogo às 9 da noite, num sábado, segundo a norma da DGS, tem que fazer a sua colheita às 9 da noite de sexta-feira, no máximo. Pode ser às 10, pode ser às 11, ok? Por isso, se nós tivermos uma colheita no Algarve ou em Lisboa, vamos ter que fazer essa colheita dentro daquilo que a norma da DGS pede e explicita, e acho que é preciso dar aqui uma palavra que eu ainda não dei, e vou dá-la com um bocado mais veemência a seguir, ao trabalho que foi feito pela DGS e pelo Ministério da Saúde e pela Ministra da Saúde. Há quem gosta, há quem não gosta. Eu acho que ela fez um trabalho brutal durante este tempo. E é uma mulher de uma energia inesgotável. Eu não sei que pilhas é que ela tem, mas ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a Direção-Geral de Saúde emanou esta norma, por isso, nós vamos ter que estar no dia anterior às 9 da noite, fazer as colheitas onde os jogadores estiverem, pegar num carro, trazê-las para o nosso laboratório central e depois há todo um processo laboratorial que demora em média 5 a 6 horas. E depois há um processo de validação clínica que nós vamos querer sempre fazer e é o que temos feito com todos os clubes que estão a trabalhar connosco e com os clínicos dos clubes. E o nosso objetivo é poder dar isso com a maior rapidez possível. Porquê? Porque nós queremos que os clubes, sejam eles quais forem, que estejam a trabalhar connosco. Os outros que não estão a trabalhar connosco, espero que também tenham isso em mente, ou que os laboratórios tenham isso em mente, é que os jogadores, quanto mais depressa souberem os resultados e quanto mais depressa estiverem tranquilos, mais tranquilos vão estar para o dia de jogo e melhor vai ser o espetáculo. E por isso, há aqui um lado de saúde pública que a DGS criou esta norma, e bem, mas depois há aqui um lado de nos lembrarmos que estes atletas, cada vez que fazem um teste, vão estar com um nível de ansiedade elevado e que a única forma que nós podemos fazer para diminuir esse nível de ansiedade é dar os resultados com o tempo que eles demoram, e é um processo laboratorial que demora no mínimo 5 horas, que é um processo laboratorial por biologia molecular, é muito específico, é muito técnico. Qual é a janela temporal que tu prevês para dar o resultado de um teste? Na nova realidade? Vamos ter que dar os resultados em bem menos de 12 horas. Ok. Que é... eu hoje vi o folha de Excel que está por trás disto e vi a cara das pessoas à minha volta. Eu só perguntei, nós fazemos isto?
e eles disseram todos, nós vamos fazer isto. E isto não vou ser eu que vou fazer acontecer. Vai ser uma equipa de mais de 40 pessoas pelo país todo durante os próximos dias, mas vamos fazer com que haja futebol. Agora, é um desafio grande, mas é um desafio que tem que existir porque não se pode pôr o futebol acima da saúde, nem dos atletas, nem da saúde do país. E é isso que a DGS pretendeu fazer com esta norma. Tenho mais duas perguntas antes de poderes ir descansar, que deve ter sido duro, como normalmente é. A primeira é... Não foi? Não, hoje não foi dos piores. Quem é a personagem que tu mais admiras e porquê? Que mais te inspira? Mais admiras não, porque isto não é para a nossa idade. Que mais te inspira, a quem tu eventualmente recorres quando precisas ter algum rasgo? É assim, é um lugar comum, mas não vou conseguir fugir a ele porque o desenho da Europa como o vemos hoje, na minha opinião, devemos-lo a ele. E a personagem histórica que eu mais admiro é o Winston Churchill. Li tudo o que há para ler sobre ele, continuo a ler tudo o que há para ler sobre ele. Quando saiu esta biografia do Andrew Roberts, para mim foi uma excitação. Pronto, umas coisas, há quem goste de outras coisas. Eu gosto de duas coisas. Adoro a minha família, adoro o que faço e tenho que adorar o que faço, porque senão não consigo trabalhar, e adoro ler. Adoro as três coisas, então. Adoro as três coisas. Não, há duas coisas que são centrais na minha vida, que é eu tenho um modelo muito próprio, que é, eu acredito que nós temos que estar bem connosco próprios, para podermos estar bem para a nossa família, e com essas bases sólidas podemos estar bem para a nossa vida profissional e para o mundo exterior. É assim que eu vejo o meu equilíbrio. E no meu mundo exterior tenho a leitura, tenho o desporto, tenho outros hobbies, mas Winston Churchill acho que foi a personalidade que marcou a vida que vivemos hoje em dia. Foi quem teve o rasgo de perceber o que muitos não perceberam antes. Foi um homem certo para os tempos de guerra. Era o homem errado para os tempos de paz. Mas era uma pessoa que conseguia e que tentava ver mais além. E eu gosto de sonhar. Gosto de fazer coisas novas, gosto de errar. E por isso é a pessoa que, na minha opinião, mais marcou a Europa e o mundo no século XX. Mais recentemente, uma das pessoas que eu mais admirei, não gostei tanto dele enquanto presidente, me desiludi, foi o presidente Barack Obama, porque eu vinha com imensas expectativas de tudo o que ele podia mudar, mas o mundo da política americana é um mundo muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Uhum. Mas desde que ele saiu da política americana enquanto presidente, o guardar o silêncio dele para os momentos-chave e saber sair da toca para dizer o que tem que dizer, tem sido coisa, e quando diz coisas marcantes, são coisas que são muito relevantes. E por fim também, uma personagem que me tem tocado muito pela coragem com que tem lutado contra o status quo da sua instituição, é o Papa Francisco. Eu sou agnóstico, fui educado na religião católica, mas ninguém consegue ficar indiferente à humanidade daquela pessoa que é de facto especial e, acreditando naquilo que se acredita, é claramente uma pessoa que está no local certo a fazer as coisas certas e a tentar fazer as mudanças certas numa instituição que as precisa e com um espírito de abertura e de tolerância que tem dado o exemplo para muitas partes do povo. Mas a que eu mais olho é claramente o Winston Churchill. Mas é curioso que são três personagens que eu admiro também profundamente, o Churchill, o Obama e o Papa Francisco. Vamos terminar, Luís, já vamos tarde, já são 11h30 da noite, portanto já descontando aquele problema técnico inicial, a conversa está deliciosa porque passou 1h20, é a conversa mais longa de todas e foi muito rápido. E portanto a minha última pergunta é: em que é que a Covid-19 impactou no Luís Menezes homem?
Isto não é tudo facilidades nesta conversa. Não. Epá, vi o melhor das pessoas neste período. E voltei a acreditar que olhei para esta situação que nos atingiu a todos de forma inesperada como uma situação que nós podemos aproveitar para, se quisermos, individualmente, olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado de forma diferente e vi o melhor das pessoas em 99,5% dos casos. E isso fez-me acreditar um bocadinho mais que individualmente vale a pena continuar a lutar pelas coisas que acreditamos. Vi pessoas a fazer coisas extraordinárias. Vi vizinhos de amigos meus, bem mais novos, vizinhos mais velhos, a quem essas pessoas foram deixar notas a dizer que se precisarem de alguma coisa, a morar no prédio em frente, nós estamos aqui. E os mais velhos a chegarem lá, se vocês precisarem de alguma coisa, nós também estamos. Os vossos vizinhos avós. Pequenas Fantástico. coisas destas que acabaram por aproximar pessoas que moram no mesmo prédio e que nunca se falavam, que moram na mesma rua e que nunca se falavam, que estão no mesmo setor e que não se falavam, que estão em lados opostos das barricadas políticas e que só se insultavam. Por isso eu acho que isto trouxe muito melhor que há em nós. E eu gostava que nós conseguíssemos ficar com essa parte boa. Também trouxe muito do pior que há em nós. Trouxe muita visão oportunística de negócio, e nós aqui na empresa era por causa das máscaras, não havia, e vinham daqui, vinham dali, era por causa da jargão. Por isso também vi isso, mas isso foi a raridade. Eu vi foi as pessoas a quererem juntar-se para fazer a diferença. E o que é que deu isso? Deu que nós, bem ou mal, critique-se ou não, fomos dos países que nos saímos melhor. Não me venham com tretas de rácios, de mortes por milhão, de não sei quê. Epá, isto podia ter sido uma catástrofe. Catástrofe, E nós sim. olhámos para os vizinhos do lado. É preciso lembrar-nos que tivemos um primeiro-ministro que fechou as escolas contra o parecer, na altura que foi dado, técnico, do Conselho Nacional de Saúde, e, na minha opinião, bem. Temos um país onde as pessoas foram uma semana, o país fechou no dia 20 ou 22, mas as pessoas já estavam em casa quase há uma semana. E as pessoas estavam à espera disto. Aliás, as pessoas estavam a pedir confinamento porque perceberam que era isso que podia evitar uma catástrofe. E nós conseguimos mostrar que o melhor de nós próprios dá bons resultados. E aquilo que eu aprendi é que, ou aquilo que ficou comigo, é que se nós fomos assim durante este período, porque é que nós não havemos de ser assim Daqui para a sempre? frente. Sim. E acho que isso tem-me feito pensar muitas vezes, para mim próprio, para várias atitudes que eu tomei, e que eu disse que é assim que eu devo ser assim todos os dias. E eu espero que isto possa vir a ser uma lição para a sociedade como um todo. E espero que com a volatilidade que nós vivemos hoje em dia, não nos esqueçamos tão rapidamente disto. Espero que isto passe o mais rapidamente possível, que haja vacina, tratamento, tudo. Quero é que isto acabe rápido, porque esta nova normalidade também é uma normalidade com muito peso. Mas assim que isto passar, que não nos esqueçamos daquilo que fizemos em conjunto e do que conseguimos fazer em conjunto, não apenas aqui, mas noutras partes do mundo. Que trouxe o melhor que nós temos ao de cima, e o melhor que nós temos é aquilo que vai fazer o mundo mudar. Ou a nossa rua mudar, ou a nossa casa mudar. Mas que temos a obrigação de mudar, acho que foi isso que o Covid me veio mostrar. Eu também acho que a palavra é essa, obrigação. Temos a obrigação de mudar. 1h25 foi fantástico. Agora é o rodapé final dos elogios. Primeiro convidado que, em vez de estar na sala de estar, está ao ar livre, na cidade do Porto. Fantástico, com um cenário fantástico. Não, mas parece que sinto a brisa através do computador. Depois, como eu disse no início da conversa, nós conhecemos há 3, 4 anos, talvez, do LinkedIn. Começámos a falar até a título profissional e ficámos com uma empatia grande, ao ponto de hoje me teres dispensado quase 1h30 do teu tempo. Mas eu fiquei a conhecer-te melhor e fiquei a conhecer uma coisa que eu admiro muito nos homens, que é a coragem.
Ou seja, tu vieste aqui para conversar comigo, isto não é uma entrevista jornalística, as pessoas sabem todas disso, mas tiveste a coragem de tu próprio puxares os temas que se calhar não era muito conveniente nesta altura. Portanto, és um homem de coragem que eu passei a admirar ainda mais. Acho que o trabalho que fizeram, eu conheço o laboratório que tu diriges e, portanto, acho que é inquestionável. Acho que o trabalho que fizeram no Caminhão da Esperança foi brutal. E o que eu te desejo, sinceramente, como amigo, sobretudo, é que a partir do dia 3 de junho as coisas corram também bem para ti e para a Unilabs na Primeira Liga, no futebol português. Queria só perguntar se queres deixar alguma mensagem, se está bom por ti, se podemos ir tomar um chá, tu aí, eu aqui, no Ribatejo, tu no Porto. Se gostaste... Não, queria agradecer-te o convite, que já foi feito quase há 3 semanas. Sim. Queria agradecer-te também teres feito perguntas que, não sendo difíceis ou fáceis, foram as perguntas que foram saindo, que não foram combinadas, e foi uma coisa... Mas tu deixaste-me à vontade, tu puseste-me à vontade para as perguntas. É assim, eu não sei estar de outra forma e eu não gosto de ser plástico, nem gosto de ser... Às vezes digo as palavras erradas, outras vezes posso dizer as coisas certas. Mas obrigado pelo convite. Foi uma boa forma diferente de acabar o dia, em dias que têm sido todos eles diferentes, e por isso foi uma boa forma diferente de acabar o dia, por isso foi boa, e eu agradeço também. Que bom. E agradeço também teres feito este espaço onde tens tido convidados, todos eles diferentes, e cada um com histórias diferentes para contar, e espero que aquilo que eu tenho aqui partilhado possa, pelo menos, não ter estragado o teu serão ou o das pessoas que quiseram ter a paciência de nos estar a ouvir. Muito obrigado por esta tua iniciativa e vou-te vendo por aí, porque tu vais continuar a andar por aí nos ecrãs. Olha, muito obrigado, foi muito bom ouvir isso da tua parte, muito obrigado também. Não vamos continuar aqui com os agradecimentos porque as pessoas já começam a tantos obrigados, mas foi bom ouvir isso, ouvir que foi um bom final de dia para ti. Foi, sim, senhor. Espero que agora consigas até o dia 3 pelo menos ter 2 ou 3 dias para a família, para descansares e sabes, estou às ordens sempre que precisares. Um grande obrigado, Luís. Um forte abraço. Muito obrigado. Um abração para todos. Um abração grande. Obrigado. Luís Menezes, então, a fechar este episódio 8 de Em que é que estás a pensar. Foi o mais longo, 1h e 28 minutos. É bom sinal. É sinal que a nossa conversa, minha e do Luís, foi boa. Espero também que tenha gostado. Para a semana volto com outra surpresa. Foi um prazer partilhar este pedaço de noite consigo. Volto então na próxima quinta-feira. Tenha uma boa noite e cuide-se.